Olá, sexto ano, sejam bem-vindos a mais uma videoaula de Matemática 2, comigo, professor Humberto. Na nossa videoaula de hoje, nós vamos falar sobre tabelas e gráficos. Existe uma parte da matemática chamada estatística, que é responsável pela coleta, organização, análise e interpretação de dados numéricos sobre os mais variados assuntos. Muitas vezes, os estudos estatísticos são baseados em uma grande quantidade de dados numéricos. Assim, para facilitar a visualização desses dados, é comum o uso de tabelas e de gráficos. Esses dois recursos são muito empregados na divulgação de informações como resultado de pesquisas eleitorais e a variação do preço de alguns produtos. As tabelas e os gráficos devem apresentar título que evidencia o assunto abordado e a fonte que informa a origem dos dados. Então, turma, essas duas maneiras de nós representarmos dados numéricos é muito utilizado no nosso dia a dia. Você de vez em quando está assistindo a TV e aparece lá um gráfico sobre, que aparece muito hoje, por exemplo, é se o número de contaminados pela Covid aumentou, diminuiu, se encontra estável e aparece vários gráficos lá, né? Então a questão do gráfico hoje é muito difundido. Tabelas e gráficos hoje são utilizados para representar vários dados numéricos, né? Nós temos aí vários tipos de gráficos. Nós vamos estudar aqui alguns tipos de gráficos mais utilizados, tá? Mas primeiro vamos começar falando sobre as tabelas. Nas tabelas, as informações são organizadas em linhas e colunas, a fim de facilitar a leitura e a interpretação dos dados. A tabela a seguir apresenta os campeões e vice-campeões da Copa do Brasil de Futebol de 2010 a 2017. Olha como a informação aqui é importante, que a informação principal do gráfico, ou tabela no caso, né, seja bem destacada. Campeões e vice-campeões da Copa do Brasil de Futebol de 2010 a 2017. E aí nós temos duas informações a se passar. Na coluna nós temos, né, três informações: o ano, o time campeão e o time vice-campeão. Tá ok? E na linha a descrição desses times e dos anos. Tá? Aqui, por exemplo, e qual é a fonte desses dados, professor? Né? No caso, aqui está a fonte. Ó. A fonte é da Confederação Brasileira de Futebol, CBF, e aqui está descrito o site, né? O dia em que foi acessado aquela informação, tá bom? Então, nesse caso, como as informações foram obtidas de um site, é necessário incluir a data de acesso. Nesse caso aqui, 20 de agosto de 2018. Vamos lá. Em 2010, o campeão foi o Santos, vice-campeão Vitória. 2011, Vasco da Gama e o vice Coritiba. 2012, Palmeiras e vice Coritiba. 2013, Flamengo, vice Atlético Paranaense. 2014, Atlético Mineiro, Cruzeiro vice. 2015, Palmeiras, Santos, o vice. 2016, o Grêmio, vice Atlético Mineiro. Em 2017, Cruzeiro e Flamengo. Aqui, ó. No caso, a linha e a coluna trazendo como informação o time, né? Bom, qual time ganhou mais vezes a Copa do Brasil de Futebol de 2010 a 2017?
Reparem que essa pergunta pode ser respondida pelos dados que foram divulgados aqui na tabela. Não tem a quantidade que cada time foi campeão, mas a gente pode observar, né? Podemos observar aqui que nesse período, 2012 e 2015, o mesmo time foi campeão. Esse foi campeão mais vezes. Nesse caso, o time do Palmeiras, tá? Então, Palmeiras foi o time que ganhou mais vezes a Copa do Brasil de futebol de 2010 a 2017. Agora vamos falar de um tipo de gráfico. É o chamado gráfico de barras. O gráfico de barras são úteis para comparar valores, pois o comprimento de cada barra é proporcional à informação por ela representada, né? Observe que lá na tabela nós tivemos que verificar nas linhas quantas vezes o Palmeiras foi campeão. Já no gráfico de barra não. O gráfico de barra ele tem aí como característica, né, comparar valores, pois o comprimento da barra é proporcional à informação de que nós queremos tratar, tá bom? Como assim, professor? Veja dois gráficos de barras com informações sobre educação básica no Brasil. Aqui o título do gráfico: quantidade de estabelecimentos de educação básica no Brasil por região, no caso em 2017. No norte, nós temos 22.646 estabelecimentos. Observe que a coluna me informa o número de estabelecimentos, tá certo? E a linha me informa exatamente aqui a região, tá? Então, no norte, 22.646. No nordeste, 65.806. No sudeste, 59.663 estabelecimentos. No sul, 25.784. E no centro-oeste, 10.246. Notem que o comprimento da barra é exatamente proporcional à quantidade. Quem tem mais estabelecimentos, né, a barra é a maior, que no caso aqui é o Nordeste. E quem tem menos estabelecimentos de educação básica, nesse caso é o Centro-Oeste, então é a menor barra, né? Então, fica fácil identificar qual é a região que tem mais estabelecimentos ou qual a região que tem menos estabelecimentos, tá, turma? Lembrando que esse gráfico de barra, ele pode se apresentar na horizontal ou pode se apresentar também na vertical. Aqui no caso tem uma quantidade aproximada de matrículas na educação básica por etapa de ensino no Brasil, isso no ano de 2017. Educação profissional, nós temos 1,8. Lembrando que essa quantidade de matrícula é em milhões, então são 1.800.000. Educação especial, 1.100.000. Educação de jovens e adultos, chamado EJA, 3.600.000. Ensino médio, 7.900.000. Ensino fundamental, 27.300.000. E educação infantil, 8.500.000. Observe que a quantidade maior, né, de matrículas é no ensino fundamental. Exatamente o que vocês estão fazendo, né, do sexto ao nono ano, tá? Fundamental 2, no caso. E o menor é a educação especial. Menor número de matrículas com 1.100.000. Lembrando que esses dados são de 2017. 2020 eles já devem estar bem maiores, tá, turma? A fonte aqui do lado, ó, é o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, chamado de INEP, tá? Quando as barras estão na vertical,
que nem esse gráfico aqui, o gráfico também é chamado de gráfico de barras verticais ou gráfico de colunas. Quando estão na horizontal, que nem esse aqui, é chamado de gráfico de barras horizontais ou simplesmente gráfico de barras. Observando os gráficos acima, podemos identificar facilmente a região com a maior e a menor quantidade de estabelecimentos de educação básica e a etapa de ensino com a maior e a menor quantidade de matrículas. Então, o gráfico de barras ele visualiza, dá uma visualização melhor com relação a quantidades, né? A maior quantidade ou a menor quantidade, tá? Então, turma, essa foi a nossa aula. Deixo aqui um abraço para vocês. Lembrando que vocês terão atividade aí para responder na plataforma, tá bom? Então, acesse a plataforma, respondam a atividade e me retornem, tá certo? Um abraço para vocês e até a próxima aula.